essa visão mais prática da inteligência artificial. Eu sei que a gente começou aqui com uns vídeos bem futuristas e tal, né? E muita gente ainda acha que a inteligência artificial ainda é uma coisa muito, assim, meio que apocalíptica, né? Uma coisa muito distante. Inclusive, foi até coincidência, eu estava numa reunião hoje, na Compesa, onde eu participei de uma reunião sobre avaliação de riscos de projetos, e uma das pessoas, uma das integrantes desse grupo que eu estou participando, disse que tinha muito receio, né, do que a inteligência artificial pode trazer para a gente, né? Opa, eu travou ali. Foi. Seria bom tentar. Deixa para depois. Acho que vai ficar de boa. Qualquer coisa eu boto a bateria carregando. Acho que era bom ligar a outra para o pessoal me ver. A outra. Aí, perfeito. Valeu. Sim, aí uma dessas pessoas desse grupo que eu estava participando disse que tinha muito receio do que a inteligência artificial tem para trazer para o futuro, né? Principalmente nas questões sociais, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje, tá? Mas a ideia hoje é trazer uma visão mais prática, como o próprio título da palestra diz, mas também desmistificar, né? Não ficar nessa ideia apocalíptica, né, que a inteligência artificial traz para a gente, tá bom? Então, o Valdemar me apresentou, eu vou falar rapidamente, ele leu o currículo, mas realmente eu sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco, então me formei na época em que todo mundo dizia para fazer engenharia, né? Aliás, eu entrei nesse período, mas acabou que, enfim, questões políticas, econômicas, acabou que eu acabei querendo me tirar de área e foi com o pessoal da Treina, né, fui aluno deles lá por volta de 2019, eu fiz um curso e hoje eu sou professor. E pouco tempo depois que eu terminei o curso, fui empregado, né, trabalhei em algumas empresas do Porto Digital, até que depois de algum tempo eu fui chamado para trabalhar na Compesa de um concurso que eu tinha feito há um tempo atrás. E é interessante isso porque, por mais que eu tenha trabalhado na área de TI como desenvolvedor mesmo, né, hoje eu meio que voltei para a engenharia, mas com uma outra visão, né, sem aquela visão apenas de ser engenheiro, né, uma visão mais abrangente com relação ao que a tecnologia pode trazer de inovador para a área de engenharia, certo? E também, por meio que força do destino, eu acabei entrando no doutorado, fiz mestrado na área de simulação de reservatórios, né? E hoje eu também estou fazendo nessa área o doutorado, só que aplicando inteligência artificial num projeto de pesquisa que hoje é financiado pela Petrobras, né? Então a intenção deles é tentar usar essa tecnologia para poder, de forma bem simplória aqui, né? Acho que vai entender, mas tentar prever a quantidade de petróleo e água que pode ser produzido no reservatório usando técnicas de inteligência artificial, certo? Então esse é o objetivo do trabalho que eu participo. E espero eu ser a tese do meu doutorado daqui a mais 2 anos. Certo? Então, acho que todo mundo, é consenso aqui, que todo mundo acredita que a inteligência, ou a tecnologia está presente em todas as nossas áreas que a gente presencia, né? Está em todo lugar, né? Desde o seu celular, que muita gente não larga, né? Como até na geladeira, né? Tem geladeiras hoje em dia que já tem conexão, né, com Wi-Fi, que alguém chama de internet das coisas, né? Enfim, eu também tenho uma Alexa que desliga. Opa, vou bater aqui no microfone. Eu, inclusive, tenho uma Alexa, né? Acho que alguns de vocês também têm, né? Eu uso para desligar a luz do meu quarto, porque o interruptor é longe da minha cama, né? Alguma coisa assim. Então, acredito que todo mundo acredita que isso é verdade, né? E o que fazer com isso, né? Então, hoje em dia, com facilidade, a gente consegue entrar no celular e buscar uma receita de um bolo de milho, por exemplo, né? Vai ter uns milhões de resultados ali, inclusive na figura de 22 milhões de resultados em poucos segundos, né? Em menos de um segundo a gente consegue ter várias respostas para essa pergunta, né? Uma pergunta que tem resposta, né? Várias respostas. Mas imagine que daqui a algum tempo a gente vai poder pesquisar coisas do tipo: qual o melhor tratamento contra o câncer para um paciente de 33 anos que tem diabetes e hipertensão? Se a gente
pesquisar isso no Google, provavelmente a gente não vai ter uma resposta tão frequente, né, em tão pouco tempo como a receita do bolo de milho. Mas imagine daqui a 5, 10 anos. Você acha que é possível isso acontecer? Aí é um questionamento, certo? Não tem uma resposta, por mais que o Valdemar disse que eu... Cadê? Ah, tá ali. Ele disse que eu ia trazer essa resposta, mas eu não tenho bola de cristal, então fica só na base da hipótese ainda, tá? Mas a gente acredita, né? E eu acredito também. Então, boa parte dos problemas da humanidade hoje, né, como o caso do câncer, mas enfim, muitos outros problemas, não tem solução ainda, né? Mas a resposta pode estar na inteligência artificial. E ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês alguns argumentos que mostram por que a inteligência artificial pode ser a chave para essas respostas. Tá? Mas vamos voltar um tempo, não tanto assim, né? Mas inclusive existe um filme, né? Não sei se alguém aqui já assistiu o Jogo da Imitação, né? Que mostra, né, um pouco sobre a vida, né, desse nosso amigo aí, Alan Turing, que foi o cara que simplesmente inventou, né, de forma mais simplória também, inventou a máquina, né? E conseguiu derrotar os nazistas naquele período da Segunda Guerra. E eu questiono aqui, trago esse questionamento, né? Quais os impactos que você acha que a inteligência artificial ela pode proporcionar na nossa sociedade, né? Não só em termos técnicos, mas também em termos assim, sociais, né? A gente falou aqui em questão de ressuscitar pessoas, a confusão que isso pode gerar, né? No caso aí de legislações, né? Acho que é meio óbvio, né, que as pessoas hoje elas usam as redes sociais para discutir bastante questões políticas, né, e até questões mais de costumes, né, algo assim, né, mas muitas vezes baseado em conteúdos que são falsos. Né. E existe um termo, né, que é o período do pós-verdade, né, que depois que alguém, depois de muito tempo, vê um conteúdo falso, né, já assimilou aquilo como verdade, para você desfazer aquela mentira é muito complicado, certo? E a inteligência artificial tem impacto nisso, com certeza, certo? Falar um pouquinho aqui dos tipos de aprendizado de máquina, né, do Machine Learning, para quem for um dia seguir essa área aí. Existem 3 tipos, que é o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Tá? Eu acho que no próximo... Então, qual a diferença básica entre eles 3? Tá? Como eu já citei aqui, a inteligência artificial é a capacidade da máquina de aprender com os próprios dados. Certo? O aprendizado supervisionado é quando você tem os dados de entrada e os dados de saída. Então, você sabe que para cada entrada existem determinadas saídas. Então, esse é o aprendizado supervisionado. Então, por exemplo, uma imagem, né? Você quer fazer uma máquina, um computador, um modelo, um algoritmo que aprenda a reconhecer imagens de cachorros. Então, você vai inserir como dado de entrada várias imagens de cachorros, algumas de gatos, para ele poder saber diferenciar, e vai colocar como saída a saída esperada, né? Então, se é uma imagem de um gato, é um gato. Se for uma imagem de um cachorro, é um cachorro. Se for uma imagem de um periquito, é um periquito. E aí o modelo ele vai, de alguma forma, aprender o que cada imagem representa a uma dessas classes. Certo? Já o aprendizado supervisionado é quando você não tem essas saídas. Simplesmente a máquina ela aprende por si só a partir das entradas. Você não tem essa correspondência de entradas e saídas. E o reforço é muito utilizado em, por exemplo, jogos de xadrez. Né? Jogos em que a inteligência artificial ela aprende a partir de recompensas. Então, existe um caminho em que, a partir dos dados de entrada, se esse caminho for o mais próximo do correto, né, você, como programador, vai dando recompensas ao algoritmo. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, porque é algo mais técnico, mas é interessante mostrar. Então, por exemplo, esse supervisionado é o mais fácil de entender. Né? Inclusive, é o que eu estudo hoje no meu doutorado. Tá? Então, tudo começa a partir desses dados aqui, de treinamento, né, que é um processo. Treinamento é o processo de aprendizado, né, do seu modelo. Né? Então, você inicializa com os dados, certo, de entrada, e esses dados, as fontes são diversas. Né? Redes sociais, e-mails, enfim, imagens,
qualquer tipo de dado que você quer que sua máquina aprenda, né? Então, existe o processo de treinamento do modelo, gera o modelo, e a partir de dados de teste, alguns desses dados de teste, você já tem a saída esperada, você só quer ver a acurácia, né? Aqui, né? Você quer ver o quão certo o seu modelo está conseguindo prever os dados que você está inserindo como teste, né? Se a acurácia, né, ou seja, se tudo está, digamos assim, a porcentagem de acerto está elevada, né, então já temos um modelo aqui bem definido. Caso contrário, a gente vai ter que fazer um outro treinamento, inserir novos dados. Então, esse é um processo de aprendizado que a gente chama de supervisionado. Tá? Então, por exemplo, alguns exemplos de... Existem dois tipos de aprendizado supervisionado. Classificação. Então, por exemplo, um exemplo prático é você, o seu e-mail, o seu provedor de e-mail, eu uso muito o Gmail, é ele saber distinguir os e-mails que são e-mails de verdade e os e-mails que são apenas spam, né? Aqueles e-mails que são disparados em massa, né? Eventualmente, né, ele vai distinguir, mas muitas vezes, né, quem nunca recebeu um e-mail de alguém que realmente, né, existe e que foi para a caixa de spam, né? Então, a solução surgiu a partir desse ChatGPT. E um dos argumentos, né, da pessoa que disse que tinha receio do uso do ChatGPT e das outras tecnologias relacionadas à inteligência artificial era que se tudo iria ficar muito artificial, né? Todos os textos, será que faria, ela disse, né? Será que faria sentido a gente mais fazer trabalhos, escrever relatórios, né? Ficaria tudo muito artificial, cadê o fator humano nessas horas, né? E eu disse a ela que, olha, o problema não está na tecnologia, né? Isso e qualquer tipo de tecnologia, não só o ChatGPT. Acho que o problema está... A pessoa que disse que tinha receio do uso do ChatGPT e das outras tecnologias relacionadas à inteligência artificial, era se tudo iria ficar muito artificial, né? Todos os textos, será que ela disse, né? Será que faria sentido a gente mais fazer trabalhos, escrever relatórios, né? Ficaria tudo muito artificial, cadê o fator humano nessas horas, né? E eu disse a ela que, olha, o problema não está na tecnologia, certo? Isso qualquer tipo de tecnologia, não só o ChatGPT. Acho que o problema está na forma como a gente utiliza essas tecnologias. Eu, particularmente, uso o ChatGPT para gerar textos, mas eu não simplesmente pego o texto que o ChatGPT me gera e copio e colo e pronto, terminei meu trabalho. Eu uso, na verdade, o ChatGPT para melhorar a minha escrita. Certo? E não é uma forma também de pesquisa. Né? O ChatGPT não é uma... Por mais que algumas informações sejam reais, né? Mas não, ela não é uma plataforma de busca, né? Na verdade, ela é uma ferramenta que gera textos. Tá? Então, eventualmente, algumas referências, inclusive existe um caso de um rapaz que gerou, eu não lembro qual, eu não sou da área de direito, né? Mas ele gerou um ofício ou uma petição, acho que era a petição, que ele usou o ChatGPT para gerar essa petição e simplesmente copiou e colou, né? E o ChatGPT gerou algumas referências, né, de casos, de precedentes que não existiam. E aí o cara acabou tendo a sua OAB suspensa por conta disso, né? Informações falsas que ele estava inserindo ali. Tá? Oi. Eu vou mostrar para vocês conhecem. O ChatGPT? Pode. Agora eu preciso de internet. Oi. Ele vai lhe dar um retorno quando se é verdadeiro ou falso. Mas ele vai dar um retorno. Mexe comigo, ele apresenta coisas. Às vezes o pessoal vai pegar a foto e não funciona. Você também tem que saber descrever o que você quer. Não é simplesmente qualquer entrada vai dar um retorno. Né? Você tem que dar um contexto para que ele dê uma resposta dentro daquele contexto que você está tentando obter a resposta. Ele não localiza nada. Sim, também. O ChatGPT, a versão gratuita, né, que é a que a maioria das pessoas usam, ele tem uma limitação porque o aprendizado dele foi feito em junho de 2021. Né, então já está bem atrasado. Né? Então, já se você, por exemplo, para alguma solução que não funcionou para você usando o gratuito, provavelmente, se você usar o pago, ele vai vir correto, porque ele é constantemente atualizado.
Esse computador não tem... Qual é a internet só no cabo, é? Ah, pronto, beleza. Acho que foi. Vamos lá, o que é que vocês querem que o ChatGPT retorne? Então, mano, o que é que você quer que o ChatGPT retorne? E aí? Rogério, o que é que você quer que o ChatGPT... Futuro da inteligência artificial. Pronto, beleza. Eu ia dizer como é que o Santa Cruz faz para ser campeão. A minha sugestão era para saber como o Santa Cruz faz para ser campeão. Não sei se ele está programado para isso. Quer tentar? Posso tentar. Fazer um milagre. Análise aqui. Não tem resposta. Olha aí, ó. Talvez se os dirigentes do Santa Cruz, né, soubessem usar ChatGPT, hoje ele estaria numa situação melhor, né? Então, por exemplo, para o Santa Cruz alcançar o título, é necessário focar em diversos aspectos de desempenho esportivo, organizacional, estratégico, isso é importante. Eu não curto muito futebol, mas eu acompanho a tristeza que é o Santa Cruz. Em termos de organização. Em termos de time, eu não vou saber mesmo quanto tá bom, mas em termos de organização, a gente sabe que aquilo ali tem que aprender muito com o ChatGPT, né? Então, fortalecer o time, preparação física, tática, estratégia de jogo, união motivacional, avaliação constante, suporte da torcida, gerenciamento de recursos, planejamento a longo prazo, análise de dados e tecnologia, olha, tá vendo? Tem uma trilha de dados na treino. E mentalidade vencedora, né? Isso aí, bom, é com vocês. Tá? Existe a opção de regenerar a resposta, então. Boa aí a sugestão. Bom, e aí, outra área, além do processamento de linguagem natural, né, da inteligência artificial, é a visão computacional, né, que é a capacidade dos computadores. A gente viu ali a capacidade dos computadores de gerar textos. Né? E aqui agora a gente está falando de gerar imagens, que também já é possível. Né? Você descrever uma imagem, né? Existe o Microsoft Bing, né? Que você descreve uma imagem em texto e ele tenta converter aquele texto em uma imagem. Né?